Ora, é o Evangelho. Agora é uma boa nova de entendimento, de compreensão, de discernimento. Preste atenção. Eu quero conversar hoje com você sobre o seguinte tema. Eu vou pedir ao Braulio para colocá-lo aí, colocar o tema Em Nome de Deus Vale Tudo. E é isso que a gente assiste para todo lado durante todo o curso da história humana. Em nome de Deus vale tudo. E esse vale tudo, em nome de Deus, é algo tão persistente que você vai de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim matou Abel, matou por causa de Deus. Foi porque supostamente Deus teria se agradado mais da oferta de Abel. Na realidade, não era da coisa ofertada, era do espírito da oferta, da entrega, da confiança, daquele culto de Abel. E Caim trouxe, provavelmente, esteticamente, algo até muito bonito. Mas o coração estava desviado para a aparência, como se ele tivesse o poder de seduzir Deus. E Deus não gostou do espírito de Caim tentando seduzi-lo, impressioná-lo, ao invés de simplesmente ser para ele, crer nele, entregar-se a ele. E quando ele entende que a oferta do seu irmão tinha sido agradável a Deus, ele enlouquece. Ele enlouquece em nome de Deus, por causa de Deus, e transfere a raiva de Deus contra o próximo, que é um dos fenômenos que constituem o espírito dos nossos desencontros, das nossas desavenças, das nossas ideologias, dos nossos supremacismos diversos. A distinção pelo suposto ódio ao irmão, e que viaja e atravessa como questão a ideia de que Deus tem que gostar mais de mim do que dos outros. E se Deus, a meu ver, não gostar mais de mim do que dos outros, eu mato os outros, para ficar só eu e quem seja parecido comigo. Esse é o espírito supremo da autoadmiração, que gera sempre perversão, ira, homicídio, transferência do ódio contra Deus para o irmão. Isso viaja, como eu disse, até o final. No Apocalipse está lá. Está lá Caim abençoando a besta. Ou seja, o falso profeta, que é aquele que parece, mas não é, que vive de estéticas, mas não é verdade o que ele expressa, está lá. Como a besta que emerge da terra e que é explicitamente ali o poder religioso, manipulado e usado em nome de Deus, destruindo quem não aceita o dogma da nossa confissão. Isso atravessa toda a experiência humana, em todas as civilizações, por isso em todas elas tem um poder político e tem um poder religioso, poder político
valida o poder religioso abençoa o poder político. É sempre assim, besta e falso profeta se alimentando, e esse espírito daquilo que parece que é, mas não é justamente isso que vem desde a raiz do Gênesis. Então, em nome de Deus, na experiência humana, tem valido tudo. Em nome de todos os deuses, inclusive em nome do seu Deus, inclusive, eventualmente, coisas praticadas por você, contra o próximo, em nome de Deus, por razões as mais mesquinhas possíveis. Em relação a isso, tem 7 coisas que eu quero afirmar para você. A primeira, quero que você perceba, os piores crimes são expressão de culto a Deus. São os piores. São aqueles que oferecem sacrifício de gente ou imolação de pessoas, mesmo que as chamemos de pagãs e de falsificadoras, mas, em nome de Deus, se as mata. Em nome de Deus. Os piores crimes sempre foram aqueles praticados em nome de Deus. E quanto mais em nome de um Deus que traga alguma semelhança com o Deus revelado em Cristo Jesus, se tiver alguma mancha da bondade dele, o engano cresce nas mentiras besuntadas de verdade. Segunda coisa, guarde no coração, o sobrenatural valida tudo. Tudo. O sobrenatural, os poderes, as magias, as impressões, os milagres, as sugestões, as hipnoses coletivas, as possibilidades de marionetamento de mentes fracas, que sejam induzidas ou pelo sobrenatural mesmo, ou só pela falsificação dele, ou ainda apenas por poderes psíquicos de alguém sobre mentes impressionáveis. O sobrenatural valida tudo. Por isso, em nome de Deus, vale tudo. Se houver alguma coisa que você chame de sobrenatural, você não quer saber e não confere nada com significado nenhum do que seja semelhante a Jesus, para a gente começar com pessoas que tenham muita consciência. Mas se não for esse o caso, você não leva para checar isso nem em relação às melhores condutas éticas humanas na Terra, não. Se tiver uma manifestação de sobrenatural, vale tudo. Vale tudo. E também, em nome do sobrenatural, se pode muito e se pode quase tudo sobre as outras pessoas. Porque todo mundo teme alguma manifestação de feitiço, de encanto, de bruxaria, de maldição. Nós temos equipamentos de filme de ficção, já temos. Mas a alma humana, do ponto de vista do discernimento espiritual, da segurança mental, ainda está nas cavernas e nas sombras do medo e do pânico. Se tiver um sobrenatural, no entanto,
ou algo, ou a exploração, ou o anúncio, ou a impressão, que vai acabar se realizando por uma questão também estatística. Também estatística. Não precisa combater o coronavírus se você tomar o número de pessoas que acabam, mesmo que sequeladas, sobrevivendo, aí você diz, então, já que a proporção é essa, deixa morrer à vontade. Como se 1, 2, 3% da população de um país ou do mundo não significassem nada. Ou 0, qualquer coisa de gente não signifique nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o sobrenatural vier e disser, assim diz o Senhor, eis que eu enviei essa maldição, a maioria das pessoas abandona a consciência, o bom senso, a sabedoria, a ciência, a bondade, tudo, e segue a maldade induzida em nome de Deus. Em terceiro lugar, guarde, anote, escreva. Os atos validados carregam a semente do orgulho. Esses atos praticados em nome de Deus e que sejam eventualmente validados pelo sobrenatural, ou pela força paranormal e psíquica, ou pela impressão, ou que tenham gerado qualquer forma de choque, seja da manifestação sobrenatural genuína, ou seja, através de qualquer outra coisa que impressione os impressionáveis, os atos validados carregam já no coração do profeta, do praticador, do líder, do que fala em nome do Senhor, do que tem esse lugar de fala em nome de Deus. Profecia é um lugar de fala em nome de Deus. E o milagre é a comprovação da genuinidade do seu lugar de fala em nome de Deus. Se o que você diz, por pior que seja o que você diga, se cumprir, você será cultuado. E se você for cultuado, nem os anjos, quando cultuados, resistem ao culto. Não resistem nem mesmo ao reflexo de suas próprias belezas. E, do ponto de vista ontológico, a gente tem que dizer que eles se apaixonam loucamente por eles mesmos e se tornam diabos, porque o diabo é o psicopata absoluto, é o homicida absoluto, é o ser absolutamente inafetivo. E é a isso que o orgulho e a autoadmiração conduzem e realizam em nós. Quarta coisa, eu quero que você guarde no coração, preste atenção. Um coração em estado de autoadmiração está pronto para o desvio. Você entendeu? Um coração que entrou nesse estado de chupação de si mesmo, de lambeção, de relação fálica com o próprio ego, de eroticidade egótica, que é o cara que pratica sexo oral em si mesmo porque diz que ninguém é mais gostoso do que ele. E é assim que muita gente vai ficando por dentro. E quando isso começa a crescer na gente, por qualquer que seja a razão, eu quero que você saiba, então, que um coração em estado de autoadmiração está pronto para qualquer forma de desvio.
Ele vai largar o caminho que ele tinha se comprometido a seguir. Algo vai desviá-lo radicalmente do significado da vida dele, dela, de qualquer um. A quinta coisa que eu quero que você guarde, se possível, anote, por favor, é que as dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais. Ou seja, entre gente, por exemplo, crente, ou religiosa, ou da mesma igreja, ou congregação, de qualquer natureza, mas eu falo melhor do grupo evangélico, porque eu nasci, cresci, toda a minha identidade e a maior parte dos meus amores e amizades estão dentro da comunidade evangélica. E eu conheço muito bem as dinâmicas da carnalidade e como elas se tornam indiscerníveis entre os iguais, entre os pastores, entre os padres, sacerdotes, entre os profetas, entre os professores, entre os acadêmicos. Tem sempre uma troca de carnalidade, uma dinâmica. Tem uma disputa subjacente. Tem uma inveja pronta para eclodir. Tem um orgulho pronto para ceder. E tem uma comunhão com o poder de envenenar. Tem uma comunhão com o poder de envenenar. A sexta coisa que eu quero que você guarde está aí. As impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. Repita isso comigo. As impressões psíquicas que alguém causa em você e que você absorve pelo medo, porque você é impressionável, amedrontado, amedrontada, as impressões psíquicas realizam o medo projetado e introjetado como profecia. Alguém projeta e você introjeta como profecia. E isso tem o poder psíquico, espiritual, de realizar o projetado que é introjetado pelo medo. Realiza tudo. Em nome de Deus. Mata-se muito em nome de Deus. Tem muita gente que enlouqueceu em nome de Deus. Tem gente que está internada em hospícios em nome de Deus. Tem gente que está na esquina vendendo, sabe lá o quê, entre os pelos pubianos da frente e os de trás. Filhas de pastor, de pastoras, de famílias de cristãos, porque internalizaram que eles são verdadeiros diabos, demônios, e se entregam ao pior da existência e vivem para cumprir as piores profecias. Quem me dera todo mundo nessas circunstâncias estivesse me ouvindo. E, em último lugar, eu quero que você guarde e saiba que todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. Gera desculpa. O cara não consegue. Ele vai virando, com o tempo, um sociopata. Ele
Ele não sente exatamente o que outra pessoa normal sente se fizer algum mal a uma coletividade, a uma sociedade, a um grupo. E, claro, que esse indivíduo que é um sociopata é também um psicopata. Ele não tem impressões de simpatia, de empatia, de solidariedade. Não dói nele nada que doa em qualquer outro ser. Nada dói nele. A interpretação dele do mundo não inclui o próximo. Todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. Tem muito psicopata e muita sociopatia sendo praticada como liderança espiritual de grupos, de congregações, de igrejas, de religiões. Muito. Porque essas pessoas vão criando desculpas religiosas. E aí elas começam, depois de um tempo, a cultuar aquilo que elas mesmas ajudaram a destruir, para diminuir a sua culpa real pelo mal praticado, pelo engano ao qual induziram muitos no erro. De modo que eu estou velho de saber que todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. O cara acaba desenvolvendo alguma forma de teologia, de ética e, posteriormente, de admiração venerada pelo indivíduo que ele invejou, que ele fez coisa errada, que ele ajudou a destruir, a acabar, a enganar. A coisa que mais existe na história é culto posterior à morte de pessoas que fizemos mal, como Jesus mesmo disse que era. Quando falou aos fariseus, vocês matam os profetas e depois a próxima geração ergue bustos aos profetas e vocês mesmos aplaudem a obra dos filhos, que são apenas a projeção da culpa religiosa em razão do pecado que vocês cometeram contra o próximo e que precisa ser processado como alguma forma de honra. Porque o inconsciente coletivo não suporta o peso de viver com as injustiças que carregam que existem como sombras do passado, de geração em geração, de modo que alguém para e diz, não, alguma injustiça foi feita, tem que fazer algum pedido de desculpas 200 anos depois, 100 anos depois, ou 30 anos depois, ou seja lá quanto seja depois. Porque todo engano praticado em nome de Deus gera alguma forma de desculpa religiosa e ética logo depois. Agora, uma vez que eu disse isso, eu quero que você olhe para o texto baseado no qual eu disse tudo que eu disse. Preste atenção. O Braulio vai projetar esse texto do primeiro livro de Reis, capítulo 13, de 1 a 32, que diz assim: quando Jeroboão se aproximava do santuário pagão em Betel, ele estava em Samaria, que é do lado de Betel, e lá em Betel tinha um santuário pagão muito frequentado, porque lá era Bet-El, a casa de Deus, fazia parte do culto dos patriarcas a Deus.
naquele ambiente pelo qual os patriarcas peregrinaram, e Jacó, na experiência sobrenatural que teve ali naquele lugar, com anjos, ele chamou o lugar de casa de Deus. E aí o que começou de um modo bom, cresceu para se transformar num santuário pagão, como quase tudo que seja cultuado como uma espécie de lugar de poder. Qualquer que seja o lugar de poder, que tenha assim se chamado agora lugar de poder, porque um dia houve experiências verdadeiras de pessoas com Deus, e aí, ao invés de continuarem andando com Deus, decidiram transformar os lugares em relíquias divinas. E que um dia, aquilo que um dia foi santo, se transformou num santuário. Quando o santo se transforma em santuário, aí o paganismo começou a habitar o coração das pessoas. Isso explicado quando Jeroboão, que era rei do norte de Israel, se aproximava do santuário pagão em Betel para queimar incenso ao bezerro, o ídolo em ouro. Um servo de Deus veio de Judá, que não estava sob a legislação do reino norte de Israel, e trouxe uma palavra do Senhor e clamou em alta voz, dizendo: ó altar, o Senhor manda dizer que uma criança chamada Josias nascerá da linhagem de Davi, a qual há de sacrificar sobre ti, ó altar, os sacerdotes dos santuários pagãos que estão aqui contigo, oferecendo esses sacrifícios. Todos eles serão mortos aqui, em nome de Deus. Esses que aqui vêm queimar incenso. Ossos de seres humanos serão queimados sobre ti, ó altar. Seguidamente, deu a seguinte prova de como a sua mensagem fora ditada pelo Senhor. E ele disse: este altar partir-se-á em dois, e a cinza nele espalhada espalhar-se-á pelo chão. O rei ficou furioso, o rei Jeroboão. Ficou furioso porque por o homem de Deus ter dito semelhantes coisas, e gritou para os guardas: prendam esse homem! Dirigindo o punho fechado contra o homem de Deus que viera de Judá, imediatamente o seu braço ficou duro. Ele não conseguia mais trazer o braço de volta, o braço paralisou. Provavelmente um AVC culposo, porque Jeroboão sabia quem era Deus, mas cultuava o engano por uma questão de pragmatismo mágico. Cultuava a mentira e o engano. E aí seu braço fica duro, sem poder recolher-se. Ao mesmo tempo, apareceu uma fenda larga no altar, e as cinzas derramaram-se, de tal modo como o homem de Deus tinha dito que haveria de acontecer. Esta foi a prova sobrenatural de que o Senhor falara pela boca do profeta. Então agora já não havia mais nenhuma dúvida, o braço do rei duro e a profecia do profeta com o altar quebrado, as cinzas derramadas, só faltava aparecer Josias para realizar o resto da profecia, matando todos aqueles sacerdotes e os que queimavam incenso aos deuses que não eram
deuses verdadeiros. Então, Jeroboão gritou ao homem de Deus e disse: ó, peço-te que rogues ao Senhor teu Deus. Gritou a ele, ao profeta: rogues ao Senhor teu Deus que me faça recuperar o meu braço duro. Então o homem de Deus orou ao Senhor e o braço dele ficou sarado e voltou ao normal imediatamente. Aí você imagina a sensação desse poder validador. Meu Deus, que coisa extraordinária! O rei disse ao homem de Deus: vem comigo descansar e comer alguma coisa, quero recompensar-te. Quero recompensar-te. No entanto, o homem de Deus respondeu-lhe: ainda que me desses metade do teu palácio. Oh, que coisa mais poderosa! Não precisava dizer nada, né? Bastava dizer: não, muito obrigado. Estou voltando para casa, volte para a sua e limpe seu coração, porque ele está cheio de ódio dos cultos da maldade, da inveja e da expressão da treva espiritual. Era só isso, virar e ir para casa. Mas olha só, uma coisa já tinha acontecido. Os atos validados carregam a semente do orgulho. É o que está aí entre 8 e 14. No entanto, o homem de Deus respondeu-lhe: ainda que me desses metade do teu palácio, não entraria nele. Cara, não fica com esses puritanismos, que eles são orgulho puro, é vaidade. Cheio de vaidade espiritual, de orgulho, de superioridade. Nem sequer comeria ou beberia água na tua casa. Parece assim um zelo por Deus, mas não. É exagero orgulhoso. E quando orgulho se transforma em fanatismo narcisístico, meu Deus, ninguém segura mais aquele que vivia como homem de Deus, se corrompeu pela profecia. O Senhor deu-me ordens, disse ele, estritas ordens, para não comer nem beber o que quer que fosse, enquanto aqui me encontrar, e para não regressar a Judá pelo mesmo caminho, voltar por outro. E assim foi embora por outra estrada. Vivia em Betel. Que era o lugar do santuário, dos sacerdotes pagãos, e que, de lugar da experiência de Jacó com os anjos, se transformou num santuário de adoração de relíquia, um sincretismo cheio de maldade. E assim segue o verso 11, dizendo: vivia em Betel um velho profeta, e o seu filho foi contar o que o homem de Deus de Judá fizera e o que dissera ao rei, por que caminho ele foi. Informaram-no de tudo, esse profeta velho, que vivia em Betel, na aldeia onde isso tinha acontecido. Depressa, ele disse: selem um jumento para mim, logo, logo, logo. E logo correu ele, o profeta velho de Betel, atrás do homem de Deus, e tendo encontrado, sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o servo de Deus que veio de Judá? Respondeu-lhe o profeta de Judá, que já estava tomado de orgulho de si mesmo. Faz lembrar aquela piada machista, não é? De um homem que
estava numa ilha deserta com a Sharon Stone. Isso é piada dos anos 80. Numa ilha deserta com a Sharon Stone. E depois de um tempo, ele conseguiu transar com a Sharon Stone. E aí, depois que ele transou com a Sharon Stone, ele chegou lá correndo e falou para a Sharon Stone: "Olha, você já não é mais a Sharon Stone, agora você é o fulano." Aí ele veio e falou: "Fulano, você não sabe o que eu acabei de pegar. Eu estou pegando a Sharon Stone." É isso que o orgulho idiotado na gente realiza. Sim, sou eu. O cara estava lá debaixo do carvalho, em vez de ir para casa beber água e comer, estava lá esperando alguém passar, alguém que soubesse do ocorrido. Não, quando você chega nesse estado, você não aguenta mais se segurar, você precisa falar, você começa a extravasar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sim, sou eu. E pediu-lhe o profeta velho: por favor, então, vem à minha casa e come comigo. Ele então disse: não posso. Não me é permitido comer nem beber, seja o que for, em Betel. Nem sequer um copo d'água. Foram as ordens estritas que o Senhor me deu. Às vezes o cara cai no estrito, no literal, justamente já por causa do seu orgulho espiritual. Ele já se tornou fariseu, já se tornou um cara que quer se maquiar de obediente. Foram as ordens estritas que o Senhor me deu. Mandou-me também que não regressasse pelo mesmo caminho. Cara, que papo é esse? O sujeito perguntou: você é? Sou. Vem à minha casa? Não, obrigado. Só é seguir adiante. Quando alguém começa a tentar explicar muito a Escritura, ou a palavra, ou o que ele sabe da vontade de Deus, quando ele começa nesse processo, frequentemente o indivíduo vai gradativamente falando a coisa maravilhosa que fez para ver se cria algum tipo de autoindulgência. Autoindulgência. Porque um coração em estado de autoadmiração já está pronto para o desvio. Aí, contudo, o ancião insistiu, o velho de Betel, e disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo deu-me uma mensagem do Senhor: devo levar-te para minha casa e dar-te de comer e beber? No entanto, o velho profeta estava mentindo. Assim, os dois voltaram para trás. E o profeta comeu algum alimento e bebeu água em casa do ancião. As dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais. O cara já estava com uma vontade enorme de ser glorificado. Ele não comeu na casa do rei, mas ele queria crescer, ele queria ficar maior do que o rei. Era ele que dava ordens ao braço do rei, era ele que tinha palavra, o cetro estava na mão dele. Ele era o poderoso. E o poder corrompe. Corrompe mesmo. Tem gente que se corrompe geral, mas corrompe sempre. Eu sei como o poder corrompe. Corrompe o coração, corrompe sentimentos.
corrompe interpretações e busca justificações, autojustificações, autoindulgência. E os principais protagonistas do nosso acolhimento de indulgências são os irmãos, que dizem, olha, a palavra do Senhor era assim, mas agora eu já sou velho, eu estou noutro estágio, o Senhor me falou outra palavra. Aí é tudo que o orgulho quer, é um culto às suas realizações e algo que promova uma espécie de gratidão permissiva especial de Deus para com a sua vida. É assim, tipo o profeta que determinou que na sua religião os homens podiam ter no máximo 4 mulheres, mas com o passar do tempo ele teve 17 e depois muitas mais, mas tinha sido uma ordem especial de Deus para ele. Você aí no meio cristão já viu isso em vários lugares. Não é válido para você, mas o Senhor muda e cria algo especial para o seu servo, maravilhoso. E aí o cara que baseava a palavra de Deus no sobrenatural e achava que ele estava profundo e totalmente validado pela marca do sobrenatural no rachamento do altar de Betel, e que vinha se orgulhando tanto das ordens estritas de Deus, crê porque já estava desesperado para aceitar. E agora vem uma proposta que não dá para ele negar, porque um ser mais velho vem e diz, eu sou profeta como tu, também sou homem de Deus. Na minha juventude eu tinha esses arrobas, mas olha, o Senhor mandou um anjo dizendo que tá bom, tá legal, vem para minha casa e vamos comer e beber. Essas são dinâmicas sutis da carnalidade e que eu vejo a vida inteira. Pastores que estivessem me ouvindo, líderes e tal, que frequentam concílios, que fazem parte de ambientes de bastidores, de grupos e de igrejas, até mesmo você que transita aí nos ambientes de diversas congregações, está vendo como esse texto do Velho Testamento está acontecendo aqui agora, e como as dinâmicas da carnalidade. Um estava cheio de orgulho, o outro estava complexado porque era velho. Acontece algo desse tamanho na cidade dele, ele não fica nem sabendo, tem que ser informado. Aí vem todas as reminiscências do passado e ele quer uma validação para ele próprio. E aí a inveja, o complexo de inferioridade sempre cria inveja, e a inveja sempre põe alguém com o despeito do outro. E quando o outro já está envaidecido, desejoso de ser lisonjeado e de ter alguma outra validação que chegue em nome de Deus, porque em nome de Deus vale tudo, aceita e peca. Isso me lembra uma história aqui de uma das nossas filhas do coração, lá em Israel com a gente, e ela, num sábado, entrou no elevador com um judeu ultra-ortodoxo. E tem o elevador dos judeus nos hotéis, porque judeu adora, depois de ir para uma sinagoga, ir para um hotel com os amigos, as mulheres num salão para um lado, os homens para o outro, as crianças no outro. Eles dançam e comem e bebem e oram e recitam textos e gritam e tudo mais. E tem um elevador preparado para o farisaísmo deles, porque como é sábado, eles não querem nem apertar o botão. Então tem um elevador que para em todos os andares
para esse pessoal que, em geral, também fica hospedado nesses hotéis. Aí, quando é sábado e você está num desses hotéis que ficam cheios de famílias de judeus de sexta para sábado, por causa do Shabat, aí você vê a multidão naquele elevador de fila, que não precisa apertar, mas que vai parando lentamente em cada andar. Aí a nossa filha entra num elevador normal e entra esse judeu ultra-ortodoxo e fica olhando para ela e olhando para o botão, querendo que ela apertasse no andar dele. E ela ficou olhando para ele, assim, como quem diz: você quer que eu peque por você? Para você apertar esse botão é pecado, mas para mim, você acha que eu habito um chão de uma indignidade tão grande que eu existo para trabalhar no dia que você não trabalha porque você diz que todo trabalho é pecado? As dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais. Quando chega alguém e diz, eu também sou como tu, e o Senhor já me deu essa experiência, eu estou adiante disso. Vem cá. Toda hora alguém suspende a ordem, a palavra de Deus, a certeza de Deus. Eles estavam à mesa quando veio uma mensagem do Senhor ao profeta velho. Este exclamou para o homem de Deus, o Senhor manda dizer que, por teres desobedecido às ordens claras que tinham sido dadas, tendo vindo tu até aqui para comer e beber na minha casa, num lugar que tinha sido proibido, porque qualquer outro lugar de Betel estava proibido, o teu corpo morto não será enterrado no túmulo dos teus pais, que era uma honra para qualquer pessoa em Israel, é ter uma vida com começo, meio e fim, e que ela cessasse, e você fosse sepultado junto aos ossos e ao pó dos seus pais. As impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. Vamos continuar lendo. Terminada a refeição, o ancião selou o jumento do profeta jovem e este partiu. Mas durante a viagem apareceu um leão que o matou. O seu corpo ficou ali estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado do jumento. Que coisa mais insólita. Alguns homens que passaram por ali viram o corpo no meio da estrada, com o leão ao lado do corpo e o jumento, e foram contá-lo em Betel, onde vivia o profeta velho. Olha só como as impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. O cara ouviu aquilo tudo ali, saiu, e ele era um homem de fortes percepções psicológicas. Não existe profeta com percepções que não seja também dotado de hipersensibilidade espiritual em todos os sentidos. E ele temeu e tremeu diante do Senhor. Ele sabia o que ele tinha comprometido no coração, ele sabia as dinâmicas que operaram no seu auto-engano. E ficou cheio de medo. Quando o profeta velho de Betel ouviu o que acontecera ao profeta mais jovem de Judá, disse, é o homem de Deus que desobedeceu às ordens do Senhor. Olha só, o cara foi lá em nome de Deus para provocar desobediência no coração do outro que já estava tendente ao engano.
Tem muito homem e mulher de Deus nesse estado, muita gente que está com o pé no desvio. Como diz o Salmo 73, quase os meus pés se desviaram, porque eu tive inveja da vida dos poderosos e dos que tinham todos os prazeres. É o homem de Deus que desobedeceu à ordem do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra, fazendo com que o leão o matasse. Na realidade, o profeta jovem morreu de medo. O leão ficou olhando para ele, um jumento ao lado, e o leão não comeu nem o profeta, nem o jumento. É extraordinário. Depois disse aos seus filhos, selem o meu jumento, e eles fizeram isso. E o profeta velho foi e achou o corpo do profeta novo estendido no caminho, com o leão ainda ali ao lado, sem que tivesse comido o corpo ou atacado o jumento. Porque todo engano praticado em nome de Deus gera desculpas religiosas. Então o profeta colocou o corpo sobre o jumento, levou-o para a cidade para lhe fazer o funeral e enterrá-lo. E não era na sepultura dos seus pais. Colocou o corpo dele no seu próprio sepulcro e, chorando, dizia, ah, meu irmão, eu já vi muita gente, por razões de carnalidade pessoal, de dinâmicas, de invejas e complexos, levarem outros ao engano e depois viverem o resto da vida na lamentação daquela ação diabólica de dividir o pensamento, de induzir ao erro, ao pecado. Depois disse ao filho, quando eu morrer, enterre-me no sepulcro em que está o homem de Deus, ponha os meus ossos ao lado dos seus, pois o Senhor mandou que ele clamasse contra o altar de Betel e as suas maldições contra o santuário, os santuários pagãos das cidades de Samaria, certamente se cumprirão, porque todo engano praticado em nome de Deus gera uma desculpa religiosa. Certamente se cumprirão, disse ele. E aí, certamente se cumprirão, apesar dos avisos do profeta jovem que tinha morrido, daquele que, em falando e em o amaldiçoando Jeroboão, seu braço ficou estendido, esse mesmo que morrera de medo diante do leão. Apesar dos avisos daquele profeta, Jeroboão não se converteu dos seus maus caminhos. Porque é só o arrependimento que converte a gente. Milagre impressiona por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas não muda a gente no caráter e nos maus caminhos. Em vez disso, ordenou ainda mais sacerdotes pagãos entre o povo, qualquer um, para oferecerem sacrifícios aos ídolos nos santuários pagãos. Ele tinha um compromisso político com a proliferação desse grupo religioso, porque poder político e poder religioso nunca se separam. Quem quisesse podia se tornar pastor, sacerdote, qualquer coisa. Todo mundo era ordenado. Este foi um grande pecado e foi a causa da destruição do reino de Jeroboão e da morte de toda a sua família. Mas o profeta velho criou um culto, instituiu
criou uma desculpa religiosa. Aqui tem um homem de Deus, venham aqui, cultuem a memória da profecia dele, ainda que em vida não tenham aproveitado para ajudá-lo a não pecar contra a palavra do Senhor. Eu já conheci milhares de pessoas que se aproximaram de mim tentando me desviar do caminho de Deus. Toda hora. Teve um tempo que todo dia. Hoje em dia, pelo menos uma vez na semana na pandemia. São as propostas daquelas carnalidades sutis, daquelas dinâmicas psíquicas, do engano que opera na mente daqueles que falam, que praticam e que coisas impressionantes e que se tornam pessoas admiradas numa casa, numa família, numa congregação, numa igreja, num grupo, numa nação. Eu me lembro dos anos 90, quando muitas vezes a mídia dizia que o Betinho, que já faleceu, e eu éramos as reservas éticas do Brasil. Que coisa apavorante e que tentação bizarra. É de você, sem sentir, se envaidecer de estar cumprindo estritamente a palavra do Senhor. E aí começa o mecanismo de autoindulgência, de necessidade de que concessões de graça sejam feitas, e você vai caminhando sutilmente na troca das dinâmicas do engano. Porque em nome de Deus cabe tudo, e em nome de Deus vale tudo. Se você nunca tinha ouvido uma mensagem nesse texto, e eu acho que 99% dos que aqui estão nunca tinham ouvido, embora eu já tenha pregado na vida muitas vezes nele, é um texto que está todo marcadinho aqui na minha Bíblia, tem até esboços de mensagem aqui em cima, aqui embaixo, está dividido, aqui o que o texto fala, aqui as lições aplicadas, aqui algumas notas que eu, à época que preguei, achei relevante. Está tudo aqui. Mas eu não consigo ler isso aqui a não ser com os olhos de Jesus. Com os olhos do ensino de Jesus, esse texto, para mim, se transforma nisso que eu acabei de explicar. Como eu gostaria que você entendesse e que você compartilhasse isso com milhares de outras pessoas. E eu quero que você também se expresse. Eu quero ver quem entendeu, quem discerniu, colocando corações ao alto, aqui, agora, já. Suba seus corações ao alto. Entendeu, compreendeu, discerniu? Compartilhe. Não se envergonhe da palavra de Jesus e do Evangelho. Venha. Corações ao alto. Dedinho para cima, com a graça de Deus. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Não vá a lugar nenhum, fique aí. Senhor Jesus, eu peço que essas palavras sejam impressas, marcadas, indelevelmente, inesquecivelmente e inarrancavelmente do coração de cada pessoa que a ouviu. Permite que cada um tenha desejo de compreender
que veja, reveja, pense, discirna e olhe para dentro do próprio coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.